Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 488, a Gênese, né? E os milagres no sentido teológico. Esse é o capítulo 13. Então, nós ainda nos encontramos no tema Os milagres no sentido teológico. Então, na questão de número 2, ainda nos encontramos, nós ainda nos encontramos na questão de número 2. O próximo tema vai ser o Espiritismo não faz milagres. Então, tratávamos no vídeo anterior, por exemplo, aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias, né? Então, se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Então, tudo que é contrário às leis da natureza pode-se dizer que é considerado um milagre. Mas acontece que esse termo e essa aceitação de milagre existe pelo fato justamente da ignorância do indivíduo a respeito dos desígnios das leis do Criador. Por exemplo, já começo por aí, olha só para você ver. Se Jesus ressuscitasse alguém, ele deixaria de ser Jesus. As pessoas podem descer a lenha em mim do jeito que quiser, não tem problema. Porque faz parte dos estudos, faz parte do processo. Se Jesus ressuscita alguém, né? Se Jesus traz de volta à vida física aquele espírito, aquela alma, me desculpe, aquela alma que já se desprendeu do corpo físico. Então, se Jesus ressuscita, se Jesus traz de volta ao corpo físico aquela alma, ele deixa de ser Jesus, porque Jesus mesmo, ele não agiria dessa forma. Por que ele não agiria? Porque isso é contrário às leis do Criador, é contrário à natureza, é contrário à natureza de Deus. E Jesus, ele é um exímio representante de Deus. Então, Jesus não agiria contrário aos desígnios de Deus, né? Vamos por outro lado agora para você ver, olha só. Se Deus, olha só para você ver como são as coisas. Se Deus ressuscita um morto, ele deixa de ser Deus. Por que ele deixa de ser Deus? Porque ele
através daquele ato, ele está indo contra as leis que ele mesmo criou. Então, ele deixa de ser Deus, porque ele mesmo não iria contra as leis que ele mesmo criou, sendo ele a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Agora veja bem, se ele quiser, ele pode ressuscitar quem ele quiser fisicamente. Ele pode, porque ele é o Pai. Ele que nos criou, nós dependemos dele, de Jesus. Só que ele, por ter nos criado, e as leis todas que existem são leis imutáveis, ele não ressuscitaria, ele não traria aquele corpo em decomposição, ou aquele corpo que já até se desintegrou, ele não traria de volta aquele corpo, aquela alma, aquele corpo. Já que ele, Deus, já que Jesus também, né, são os criadores, vamos dizer assim, nas leis de Deus, existe, porque a ressurreição, a reencarnação. Então, se Deus sabe que existe a reencarnação, que a pessoa que desencarnou, ele terá bilhões de outras oportunidades de reencarnar em outros corpos. Por que então ele vai se preocupar em trazer de volta aquele corpo que já se decompôs, já se desintegrou? Tanto Deus quanto Jesus. Então, só que se isso acontecesse, seria um milagre. Milagre seria isso aí. Mas acontece que isso nunca aconteceu e nunca acontecerá no mesmo corpo. Aí você vem e você pode até pensar assim, mas Jesus nunca ressuscitou corpos físicos nenhum? Não. Mas, então o que você me fala a respeito de Lázaro? Jesus nunca ressuscitou Lázaro. Depois de morto, Lázaro não morreu. Lázaro não se encontrava morto. Existe eu me esqueço agora o nome, foi falhar logo agora. Mas existe certas doenças que, se você buscar na doutrina dos espíritos, você vai encontrar, principalmente no livro dos espíritos. Morte aparente. Morte aparente. E também existe letargia, existe catalepsia e muitos outros termos. Então, existe uma situação que acontece com as pessoas, com milhares de pessoas, só que muitos não dão conta disso, que o paciente, a pessoa,
ele entra no estado de morte aparente. Então, para todo o teu sistema neurológico, para o teu sistema nervoso, para o teu coração. Só que isso aí é um distúrbio, é uma enfermidade que não deixa também de ser considerado um processo obsessivo, porque tem um porquê que isso acontece. Então, chama-se morte aparente. Então, para tudo. Só que o espírito, a alma, aliás, ela entra no estado letárgico, onde ela adormece e praticamente quase que desliga-se do corpo físico. Só que não desliga. É uma adormência. Adormece o espírito, a alma, de uma tal forma que quase desliga-se a alma e o perispírito quase todo do corpo físico. E aquilo ali dura algumas horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Então, isso é conhecido no mundo hoje pelos cientistas, que através dos estudos, eles sabem quais as pessoas que têm. Então, eles já monitoram essas pessoas. Só que as pessoas ignorantes do assunto, eles acreditam que a pessoa realmente veio a óbito, porque ausculta, o coração está parado, ausculta, os pulmões estão parados. Então, para tudo. Só que a alma continua ligada, chama-se morte aparente. Procura esse termo na doutrina dos espíritos que você vai encontrar. Eu não sei, eu não me recordo muito bem, mas porque é muita coisa na minha cabeça. Eu acredito que isso encontra-se no livro dos espíritos. Se não for, você me perdoa. Mas o tema eu já estou te dando. Morte aparente. Estude isso que você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Então, por isso que tem certas pessoas que depois que elas são sepultadas, tem algumas pessoas na família que tem aquilo na cabeça, mas fulano não morreu, não morreu, não morreu. Você já ouviu aquele ditado que depois algumas pessoas vão lá e desenterra e a pessoa está no caixão, virada de bruço. Por quê? Porque a pessoa acordou daquele sono letárgico lá dentro do caixão, sepultada, e por ela estar ali sepultada, ela morre por asfixia, por falta de oxigênio, porque está sepultada. Então, Lázaro, Jesus, quando chamaram Jesus, que estava passando próximo ali, Lázaro, se não me falha a memória, parece que ele já tinha sido sepultado fazia 3 dias, só que naquela época eles não sepultavam. Muitas pessoas não eram sepultadas como hoje em dia. Lá dentro do caixão, dentro do chão e terra por cima e tudo mais, tá? Então Lázaro encontrava-se dentro de um túmulo de fato, e quando chamaram Jesus e disseram que Lázaro tinha morrido, Jesus sabia que Lázaro não estava morto.
e sim que Lázaro era portador dessa deficiência que chama-se morte aparente. E Jesus, ele apenas ordenou que Lázaro acordasse. Acorda, que para todo mundo ressuscita. Não existe essa ressurreição, como eles dizem. E durante todos os outros casos, então, Lázaro aparece ali na porta do túmulo e para todo mundo aquilo ali foi tido como um milagre realizado por Jesus. Porque Jesus não podia ressuscitar um morto fisicamente. Porque se ele ressuscitasse, ele estaria indo contra a natureza de Deus, as leis de Deus. Ele estaria indo contra os desígnios de Deus. E outra coisa também, ele não só ressuscitou Lázaro desse processo, como também quantos milhões de pessoas são ressuscitadas da ignorância quando se adquire o conhecimento das leis do Criador. Porque a ignorância do conhecimento das coisas é simbolicamente uma morte. Que a partir do momento que você adquire conhecimento, você ressuscita para a vida verdadeira. Porque você passou a conhecer a verdade. Então, outra questão também com relação a milagre. Jesus, eu vou dizer isso aqui agora, as pessoas podem cair de pau em cima de mim, não tem problema mesmo. Jesus nunca curou ninguém aqui na terra, fisicamente. Que isso, Luiz? A Bíblia está cheia de milagres, que Jesus curou isso, esse curou aquele e tal e tal. Veja bem, gente. O que Jesus fez é um processo natural que existe na natureza divina. Isso, o que Jesus fez naquela época, faz parte da natureza de Deus, faz parte dos desígnios, faz parte das leis de Deus. Porque o que Jesus fez foi nada mais, nada menos do que através das energias dele, dos fluidos dele, da vontade dele. Foi reconstruir e dar àquele indivíduo a oportunidade fisicamente, você entendeu? Fisicamente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele aparentemente, ele reconstruiu a matéria física daqueles, doentes, reconstruiu a matéria física, dando a eles a oportunidade de que eles, a partir de então, pudessem, através daquele ato, erguer a fronte, arregaçar as mangas e, trabalhando com dignidade, com honestidade. Então, como por exemplo, veja bem, eu vou voltar nesse assunto ainda, novamente, não estou parando nesse assunto não. Bilhões de seres encontram-se na Terra reencarnado
graças à misericórdia de Deus. O que significa isso? Que nem condições de aqui na Terra reencarnado, esses bilhões de seres, inclusive eu, não teríamos condições de aqui nos encontrarmos devido à nossa fraqueza de espírito, à nossa pobreza de espírito. Então, principalmente eu, nós somos tão pobres de espírito que não teríamos condições de aqui nos encontrarmos reencarnados. Mas Deus é tão misericordioso que ele disse assim, vai lá, reencarne lá novamente mais uma vez. Eu sou o Pai, eu sou misericordioso, eu vou te dar a oportunidade de você reencarnar mais uma vez. Só que é o seguinte, use o teu livre-arbítrio para o bem, trabalhe em prol do teu próximo, se coloque no lugar do teu semelhante, procure se redimir perante a tua consciência, procure se redimir perante as pessoas que você lesou em vidas passadas. Eu, na condição de Pai, eu estou te dando a oportunidade de reencarnar novamente, mesmo sabendo que você não tem condições de reencarnar, eu estou te dando a oportunidade. Reencarna mais uma vez. Haja de acordo com as leis. Respeite o teu próximo. Respeite o teu semelhante. Então, aqui na Terra, existe milhões de pessoas, de almas, principalmente eu aqui que estou dizendo isso, nessas condições. Não era para mim estar aqui reencarnado por falta de merecimento. Mas Deus me deu a condição de aqui me encontrar, para me quitar os meus débitos perante a minha consciência dos males que eu cometi em vidas passadas. Pois bem, não me foi dada a oportunidade? Foi. Tá. Eu não tinha mérito, eu não tinha merecimento. Por isso chama-se misericórdia. Então, sem merecimento, sem mérito, sem merecimento, sem nada, mesmo assim Deus me deu mais uma oportunidade. Então eu retornei ao corpo físico. Aqui eu me encontro. Então, se eu não trabalhar, se eu não aproveitar realmente essa oportunidade que me foi dada, a hora que eu deixar o corpo físico, eu serei degradado, serei mandado para mundos tão primitivos, mas tão primitivo, que umbral é um paraíso. Inferno mitológico é uma bênção. De tão terrível os lugares para onde eles vão me mandar. Porque eu não fiz por merecer. Você entendeu? Eu não fiz por merecer. Então, grave isso aí, ó. Eu não fiz por merecer. Eu vou dar sequência nesse termo no próximo vídeo. O vídeo parece que é contra mim. A hora que eu estou começando, né? Termina. Então, no próximo vídeo você vai só entender essa história, porque nós vamos voltar nos milagres de Jesus, na cura de Jesus, no próximo vídeo, tá? Mas eu não fiz por merecer. Grave isso aí, tá?